Então, fluxo luminoso, a gente vai falar hoje sobre a questão de iluminação, né? O que é melhor para cada iluminação, porque cada lâmpada, cada luminária, ela tem aí uma particularidade, ok? Então, a gente sempre consegue essas particularidades, essas informações com os fabricantes, tá? De lâmpadas e luminárias. Então, a gente vai falar sobre fluxo luminoso, que é a unidade dele, ele é medido em lumen, tá? E o que é um fluxo luminoso? É a quantidade total de luz emitida a cada segundo por uma fonte luminosa. Então, é o quê? É a energia, né? A luz que é emitida por esta fonte luminosa, por esta lâmpada, tá? Ou luminária. A medida, ela é dada através do laboratório, né, e por um equipamento que chama esfera de Ulbricht, que é esse equipamento que a gente tem aqui embaixo, tá? Então, o fluxo luminoso é a quantidade emitida, é a quantidade de luz que é emitida pela fonte luminosa. Nesse caso aqui, nesse exemplo, é uma lâmpada. A eficiência luminosa de uma lâmpada, ela vai ser como? Ela é calculada pela divisão entre o fluxo luminoso, que é a emissão, né, da minha lâmpada, tá? Que vai ser em lumes, e a potência consumida pela lâmpada, que é dada em watt, né? Então, quanto menor aí a potência para fazer do fluxo luminoso, tá? A potência que é consumida pela lâmpada para fazer o mesmo fluxo luminoso, melhor, tá? Essa a unidade de medida da nossa eficiência luminosa é de lumens por watt. Então, uma lâmpada ela proporciona uma maior eficiência luminosa quando a energia consumida para gerar um determinado fluxo luminoso é menor do que a outra. Isso quer dizer o quê? Que para que você consiga uma eficiência luminosa boa, é quando você tem uma potência, você consome uma potência menor, tá? E faz um fluxo luminoso maior. No nosso caso aqui, a nossa lâmpada incandescente, ela consome 100 watts para fazer 1.500 lumens. E a nossa fluorescente, ela consome 40 watts para fazer 2.600 lumens. Então, esta lâmpada fluorescente aqui, ela é muito melhor, tá? Do que a incandescente, porque ela consome menos e faz muito mais lumens. Ele faz muito mais fluxo luminoso. O fluxo luminoso dele é muito melhor, tá? Que é a geração daquela luminosidade, tá bom? A intensidade luminosa é a intensidade daquele fluxo luminoso da minha lâmpada, tá? E é projetada para uma determinada direção. Essa intensidade luminosa, ela é dada em candelas, a unidade dela é candelas, tá? Então, a unidade da intensidade luminosa é para uma certa direção, tá? É uma direção determinada, ok? Então, de uma forma geral, aí, as fontes luminosas, elas não emitem o fluxo, né, luminoso numa direção somente, ela igual, né, em uma só direção, ela emite um fluxo luminoso diferenciado em cada direção, tá? Então, a gente vai ter uma necessidade de conhecer essa intensidade luminosa para cada direção. Quando você vai fazer um projeto, você precisa esquematizar, né? Você tem pontos que você quer focar, tá? Então, por isso que a gente precisa, tem a necessidade de saber qual é a intensidade luminosa da lâmpada. E a intensidade luminosa da lâmpada, ela é dada por esse diagrama, tá? Fotométrico.
que esse diagrama é fornecido pelo fabricante. Vocês depois, se tiverem vontade, né, uma curiosidade, vocês podem pegar aí uma caixa de uma lâmpada e visualizar que a gente sempre tem esses diagramas fotométricos. Isso quer dizer o quê? Nesse diagrama, ele fala qual é a direção, tá? Por exemplo, aqui, ó, a gente tem esse ponto X, tá? Nesse ponto X, a direção da minha lâmpada, maior intensidade luminosa, ela vai estar a 80 graus, tá? E uma intensidade luminosa aí de 350 candelas, tá ok? O nível de iluminação ou iluminância, que vai ser a densidade da luz necessária para uma determinada tarefa visual, qual que é a superfície, né? Qual que é o que a lâmpada vai irradiar para aquela superfície, tá? Eu preciso saber disso para saber quais são as tarefas, né? Isso vai depender da tarefa que eu vou fazer naquele local. Essa iluminância a gente faz em lux, tá? A unidade dela é lux. E a gente tem alguns parâmetros, tá? Para essa luminância aí vai depender da tarefa visual que você vai fazer, tá? Naquele determinado local. Então, a gente tem aí esses níveis de luminância, a gente já tem uma quantidade de luz que a gente necessita dentro de cada ambiente, tá? Então, o nosso fluxo luminoso, ele não é distribuído uniformemente, aí a luminância não vai ter aí, não vai ser a mesma nos pontos, tá? De cada área. Então, a gente consegue fazer a iluminância, é uma iluminância média do local, tá? A gente tem aí especificação dos valores mínimos para cada ambiente. E esses ambientes aí, eles são diferenciados pelas atividades, né? Que são exercidas no ambiente e essa iluminância, ela vai estar totalmente relacionada ao conforto visual de cada atividade, tá? Então, a luminância agora, ela vai ser a densidade de reflexão, tá? Então, a gente tem a iluminância, que é a luz que não vai ser visível, ela vai ser incidente na superfície, né? E a luminância, que é refletida através do material daquela superfície, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, a intensidade luminosa, né? Vai ter aí o meu fluxo luminoso, que é a minha lâmpada, a intensidade luminosa, que é o que gera, né? O que aquela lâmpada gera, o fluxo luminoso, a iluminância e a luminância, que é a reflexão aí dessa iluminância, tá? Aqui eu tenho uma relação dessas são índices de refletância. Então, é a relação entre o fluxo luminoso incidente e o refletido. Isso aí vai variar de acordo com cor, acabamento, né? Que são aí os materiais daquela superfície. E temos também, que é muito importante, a temperatura de cor, tá? Essa temperatura de cor, ela vai variar, ela é comparada pela lâmpada, ela é comparada com a luz do sol, tá? Então, a gente vai ter uma diferenciação aí de lâmpadas, tá? Então, a gente tem que sempre estipular um parâmetro para que esta lâmpada, né, essa temperatura de cor, ela seja também indicada para cada ambiente, tá? A gente tem as luzes acima aí, de uma temperatura de 6.500 K, mais utilizada na indústria, tá? Porque ela tá bem é uma luz bem branca.
E as luzes mais amareladas, que elas estão aí em torno de 2.700, 3.000 K, elas são bem utilizadas para a parte de ambiente interno de residências, tá? A gente tem que frisar aí que essa cor de luz ela não vai interferir na eficiência energética da lâmpada. Isso aí então não é válido, aquela impressão de que quanto mais clara o meu ambiente, mais potente vai ser a lâmpada, tá? Então a gente aqui tem uma diferenciação aí para vocês visualizarem dessa temperatura de cor. 2.700, 4.000, 6.500, aí você tem a indicação de cada temperatura de cor de acordo com cada lugar, né, que você vai posicionar essa temperatura, essa lâmpada com a determinada temperatura de cor. As de 2.700 são temperaturas 2.700 a 4.000 K são para ambientes mais aconchegantes, né, ambientes internos de residência. 6.000 até de 4.000 até 6.500 K para lugares para trabalho, né, manuais, ok? E o índice de reprodução de cor, que é a medida que vai corresponder à cor real do objeto diante da fonte de luz, tá? Então a luz artificial deve permitir aí o olho humano perceber as cores corretamente, tá? Então o IRC ele é muito importante, que pode ser com que faça uma diferenciação das cores dos objetos e isso faz parecer esse objeto parecer diferente, tá? E faz a pessoa querer ou não, né, comprar aquele objeto ou se sentir atraída por aquele determinado ambiente ou objeto, tá? Isso vocês vão visualizar aqui com essas diferenças de IRC. Quanto maior o IRC, que vai de 0 a 100, mais fidedignas são as cores, tá? Então, quanto maior a diferença na aparência de cor do objeto iluminado em relação ao padrão, menor é o seu IRC. Então, quanto maior o IRC da lâmpada, melhor para a fidedignidade das cores, tá? Para essa reprodução, ok? E temos também uma importância muito grande nessa abertura de facho, que é o ângulo, tá? O valor do ângulo, onde eu vou colocar aquela intensidade luminosa, tá? E também você tem aí esse valor de ângulo, que é metade para cada lado. Então, eu tenho aí vários ângulos, e esses ângulos, eles fazem uma diferença muito grande na parte de iluminação. Temos vários tipos de fachos, né? Esses fachos, eles podem ser direcionados, que são simples, só para cima ou para baixo, né? Você pode girar. Ou duplos, que você tem aí misturas, pode misturar entre si ou não. Aí você vai ter fachos para cima e para baixo.